é o Evangelho segundo Jesus, segundo Cristo eterno, segundo o Cordeiro imolado antes da fundação do mundo, segundo a ordem universal que cobre com graça de Deus toda criatura. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, do verso 22 em diante. Ontem eu disse para quem estava aqui, e aqui tudo é gravado, está tudo disponível, eu disse que Jeremias era um indivíduo de personalidade profundamente melancólica, tendente à depressividade e com momentos de imensa auto-vitimização. Isso aconteceu em períodos distintos da existência dele. Ele não era permanentemente assim, senão ele não teria conseguido se levantar na vida. Ele tinha coragem, tinha atitude em fé, carregava fidelidade de consciência, de modo que não retroagia nas suas convicções, uma vez pacificado a respeito delas, enfrentou situações de hostilidades extremas, como eu expliquei ontem, foi acusado de traidor pelos seus próprios irmãos, porque a profecia dele era contra Jerusalém, era contra Israel, era contra a soberba, a arrogância, o pecado, a idolatria e a desumanização que tinha tomado conta daquela geração. E ele anunciara que por tais manifestações eles acabariam sendo levados para o cativeiro. E o mero dizer isto e afirmar isso em nome de Deus, o que veio a acontecer logo depois, fez com que ele fosse tido como traidor da pátria, maltratado, aprisionado, jogado num poço, ficou atolado na escuridão de um poço, no meio do prédio principal da corte. E o que nós lemos ontem aqui no capítulo 3 é nitidamente um manifestar de auto-vitimização de um indivíduo vivendo a psicologia do poço, do cerco e do abandono nas profundezas. E ele atribuía tudo isso a Deus, a um pesar de Deus sobre a vida dele, na existência dele. E eu disse que se aquilo fosse algo que não tivesse fim, Jeremias não poderia ter sido quem foi e nem o profeta usado por Deus, porque não há lugar para profecia onde haja um ser auto-vitimado, não há lugar para a prevalência da boa nova, da palavra de Deus, seja ela exortativa, seja ela edificando, seja ela consolando, no coração de um indivíduo que se auto-vitima, que sofre de coitadismo. Não há explosão de graça para um indivíduo que se fecha e não se permite alentar pelo Espírito de Deus. E Jeremias vinha no fluxo daquela negatividade, da auto-vitimização extrema, quando de repente o coração dele parou e admitiu que as circunstâncias eram difíceis, mas o que havia de mais difícil ali era o coração dele. Conforme ele diz no verso 18, então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Reconheceu que era uma questão de falta de fé, de bom ânimo. Estava se deixando acachapar pelas emoções e pelas sensações
e pelas circunstâncias, e não estava respondendo a essas coisas pela fé. Mesmo sem sentir nada bom, mesmo tendo tudo contra, mesmo na mais profunda angústia e desconforto de existir, não conseguia responder pela fé, até que admitiu que no mundo temos aflições, mas que a única saída é ter bom ânimo. Do contrário, já se perdeu. E o primeiro passo que ele deu foi esse. Reconheceu que havia um déficit de esperança, que ele era altamente impressionável pelas circunstâncias e não tinha aprendido a desenvolver contínua e linearmente a resposta da consciência em fé. Fé. Então começou a orar dizendo: lembra-te da minha aflição, da minha angústia, da minha fraqueza, da minha amargura, do meu envenenamento, tem compaixão de mim, o problema sou eu, minha alma continuamente se recorda e se abate dentro de mim. Eu vivo esse ciclo de repetição da tristeza, de modo que existe a dor real e existe a amplificação infinda desse sofrimento que eu não deixo diminuir. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E iniciou o enfrentamento do pensamento negativo, do mau humor emocional e da autovitimização psicológica. Na hora que admitiu que existiam coisas difíceis, mas que eram bem menores do que o volume da sua interpretação autovitimada, que amplificava imensamente o sofrimento. Confessou a Deus sua amargura e pediu compaixão, porque ele mesmo se sentia preso no mundo de sensações, e então toma essa decisão com a mente contra o sentimento, uma decisão de fé contra a emoção. Quero trazer à memória, é uma decisão. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Vou mudar a matrix mental. Ajuda-me a mudar isto. Eu quero. Tem que querer. Tem que querer. Tem que responder se quer ser curado. Tem que querer. Porque se não quiser, ninguém irá estuprar você no mundo espiritual. Não da parte de Deus. Você tem que dizer: eu quero trazer a memória. Eu quero reeducar minha mente, minha atitude. Eu quero não mais viver por sentimentos e emoções, mas aprender a andar pela fé. Eu quero determinar ao meu coração o rumo da esperança, porque eu já a tenho plantada em mim por aquele que não desiste de amar e não desiste de insuflar fé, esperança e amor no coração de quem quer que queira. De quem quer que queira. Então, ele prossegue e diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Essa é a primeira mudança de modelo mental, de pensamento, mais do que de modelo, de raiz de pensamento, de fonte de pensamento. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã.
Isso muda tudo. Isto muda tudo. Quando você toma essa decisão de que você não vai se entregar à emoção, você não vai se render ao sentir, mas andará pela fé, mesmo no dia em que você esteja se sentindo pior. Não vai alterar seu caminho. Você não é filho de sensações nem de emoções, mas de consciência e de decisões. Você levanta e anda. Assim é o caminho da fé. Você levanta e anda. As misericórdias do Senhor são a causa de eu não ser consumido. Eu estou aqui com energia bastante para reclamar. Eu estou aqui com poder suficiente para me amargurar. Eu estou aqui com capacidade suficiente para me auto-vitimar. Eu estou aqui com azedume crescendo em mim, produzindo ebuliência negativa que me empoderam para fazer verdadeira guerra contra a esperança na vida. Porque eu estou me sentindo mal, me sentindo frustrado, me sentindo desemocionalizado de qualquer coisa boa. Então eu assim ajo, como se para viver assim, para estar assim, não demandasse uma energia enorme. Até entregar-se à desesperança demanda uma energia contra a esperança essencial que habita o ser humano. De modo que, de repente, ele cai em si e vê o exagero, e vê a exacerbação, e vê que a realidade tinha sido falsificada por inteiro na interpretação dele, porque havia coisas difíceis, mas ele sabia. Ele não era inocente. Ele ouviu a voz de Deus, ele soube de tudo antes. Ele mesmo disse: eu sou um menino, não vou ter condições. E ouviu a palavra que disse: não, tu foste capacitado, e eu colocarei na tua boca a palavra que vai erguer reinos e derrubar reinos. E ele foi. E profetizou e falou. E teve coragem. Até que foi mexido na sua reputação, na sua integridade. Ele admitia que não se aceitasse o que ele dissesse, mas que se o chamasse de traidor, para ele era demais. Me chamem de qualquer coisa, mas não me chamem de traidor, porque eu sou fiel a Deus, sou fiel ao meu povo. Mexeram com os brios éticos, morais e com o orgulho nacional, pessoal. Mexeram com o orgulho ético. E ele não suportou quando foi mexido naquela sensibilidade, que por ter tido uma consequência tão brutal de reação por parte dele, mostra que era um orgulho de piedade, uma piedade de orgulho, uma ética que se orgulhava da própria ética. Acontece tanto. E aí ele exagerou o olhar, doeu, mas o maior de tudo foi o sofrimento que ele adicionou de maneira infinda e transferiu para Deus e fez todas aquelas declarações de que eu sou o homem que viu a aflição, Deus me levou, Deus me botou nas trevas, Deus me esmagou, Deus envelheceu a minha carne e os meus ossos, Deus. Até que ele viu, acordou, foi uma luz divina e percebeu que aquela oração era uma oração da morte, que ele não sairia vivo, que ele
orava contra a vida nele se continuasse assim. E aquela luz o alcançou na fraqueza que teve a dignidade de dizer: eu estou perdido, me ajuda. Essa é loucura minha, é o meu sofrimento. Eu vi que foi o meu exagero, me salva do meu exagero. Redimensiona a minha vida. E aí ele vai percebendo que ele precisava de uma mudança de matrix mental, do contrário ele estaria perdido. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O que me pode dar esperança? O que me pode dar esperança? Senão a certeza de que as misericórdias do Senhor são a causa de eu não ser consumido. Eu estou vivo até hoje. Porque elas não têm fim. Porque elas vão de eternidade a eternidade. E porque elas se renovam e reoxigenam a gente de esperança manhã após manhã. Se o nosso modelo mental não está fixado no mal que outros nos fazem, mas na graça que nos mantém com o coração alentado pela fé, para não nos desviarmos do caminho de esperança, entregando-nos ao molestamento de outros, que podem nos imergir, nos mergulhar, nos afogar num caldo de autovitimizações que adoece a vida, bloqueia a graça em nosso favor e destrói a nossa existência. Mas eu sei que as misericórdias do Senhor são comigo. No dia em que eu me sinto muito bem e no dia que eu me sinto muito mal, nada mudou, Deus é o mesmo. E eu não fui consumido, eu estou aqui, eu não serei consumido. Eu já passei da morte para a vida. Eu habito o mundo dessas misericórdias sem fim, que se renovam e se renovam, porque grande é a fidelidade que me cobre no Senhor. E a quem quer que creia, a quem quer que creia, Jesus permite que a simplicidade desta explicação nos ajude a sermos salvos de profunda entrega à depressão ou a qualquer sentimento acachapante, e ajuda-nos a entender para sempre que o justo não vive por emoção ou sensação ou sentimentos, mas vive exclusivamente pela fé. E a fé é decisão, é entrega, é confiança, é descanso. Mesmo quando a figueira não floresce, quando não há fruto na vide, quando o produto da oliveira mente, quando os campos não produzem mantimento. No entanto, se a esperança e a mente muda e confiamos na infindável misericórdia que vem de Ti para nós aprendemos a reagir pela fé e a nos alegrarmos do Senhor, no Deus da nossa salvação. Que essa palavra alcance a todos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.